Então, a gente, né, agradece a presença de todo mundo, e durante o que a gente estiver explanando para vocês, tá, o nosso pessoal aqui está monitorando, né, quem levantar a mãozinha, tem uma mãozinha ali, ou se tiver dificuldade em sinalizar com a mãozinha, também pode abrir o seu microfone e pedir, olha, não entendi essa parte aí, passa de novo, porque o nosso tema, ele é bem polêmico, né, tem a ver com a reforma tributária, que vai impactar um pouquinho do setor do agronegócio, e isso é uma coisa muito nova, então... há muitos desafios, há muitas dúvidas ainda, a gente não sabe tudo, né, mas a gente está aqui para poder ajudar e está estudando muito sobre esse assunto, então a nossa intenção é poder trazer o melhor para vocês de dentro das orientações que vão surgindo, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E à medida que vocês não entenderem, por favor, não fiquem assim, acanhados, tá? Pode me perguntando, tá bom? Todos veem a minha telinha? Tá tudo certo? Então tá, vamos lá. Qualquer coisa vocês podem estar me perguntando, tá? Não tem problema nenhum. Então, esse é o primeiro evento, tá? Exclusivo para produtores rurais, né? Então, nós estamos aqui com um evento focado exclusivo para esses empreendedores do ramo da produção rural, e a gente vai abordar sobre o que a reforma tributária vai trazer de mudanças. Essa reforma tributária, ela foi aprovada esse ano, tá, pela Lei Complementar 214, aí, do ano de 2025, então foi esse ano. Ela já vinha sendo, tá, falada e discutida, mas não tinha virado ainda uma lei, né? Então, agora ela saiu, digamos, do papel, já tem todo um direcionamento para várias situações, um deles eu vou abordar aqui para vocês com relação ao setor do agro, e o período que tá para acontecer isso, tá, a gente até botou 27 aqui, que de verdade 27 começa aí um período de CBS, que em seguida eu vou explicar para vocês o que é isso, mas, de fato, já vai haver um reflexo no ano de 2026 para o setor do agro, que é o que eu vou explicar à frente para vocês, tá? O agro, tá, ele é muito forte aí nos setores, tá? A gente pegou uns dados aí de CAGED, CNA, Ministério da Agricultura, e aí tem uma foto linda, maravilhosa, né, que traz a história aí um pouco do arroz, que é onde, inclusive, eu me criei, né, orgulho aí do meu pai, agricultor, do meu mano, agricultor, e nasci nesse meio, e a gente sabe que o agro é muito forte. Hoje, né, devido a essas fontes, né, Ministério da Agricultura, CNA, o agro, tá, não só o agro, mas a agroindústria e todos os demais setores que envolvem o agronegócio, ele está impactando 24% do PIB do país, tá? Então, você vê que é um número bem significativo. 37% dos empregos no país também são desses setores, tá? Quando a gente fala, então, do agro, não é só o agro, só o plantador, ela envolve, então, essa parte também das agroindústrias, tá? 42% são de exportações de todo o país, e movimenta aí, então, anualmente, em torno de 100 bi de dólar aí, de movimentação no nosso setor do agronegócio. Então, é muito forte o setor, inclusive trazendo aí uns pequenos informações para vocês, né? Nós tivemos aí algumas questões, né, entre o nosso país e os Estados Unidos, com o envolvimento aí da exportação de alguns produtos do agro, e trazendo já de mão para vocês, tá, que o acordo que foi alinhado foi com laranja, derivados do petróleo, parte de produtos de aço, celulose e de aviação. Esses não vão entrar no tarifaço, mas boi, o café, pescado, e entre outros, não teve negociação. Isso saiu recente, entre ontem e hoje, então trazendo também essa notícia para vocês, e como a gente também tem o pessoal que tem a criação de bovinos, a gente sabe que impacta um pouquinho, né? Voltando, então, aqui para o nosso assunto, só para a gente seguir, o que é essa reforma tributária, tá? É a reforma tributária, na verdade, que vai acontecer agora no Brasil, e ela vai começar com uma fase teste, que eu vou mostrar em seguida para vocês em 2026, e depois começa assim full time em 2027, ela já existe em outros países, tá? E ela envolve 4 produtos, 4 tributos impostos, tá? Que eu vou mostrar também em seguida para vocês. E a união deles se chama IVA, tá? Que é o Imposto de Valor Agregado.
Então, existe esses países aí, que nem eu listei para vocês, que já usam hoje o IVA, tá? Hungria, Suécia, Finlândia, Portugal, Uruguai, Holanda, Chile, México, Japão, inclusive, aí um dos menores está com 10%. No Brasil, a previsão da alíquota desses impostos, tá? Ela está para acontecer em torno de 26,5%. Não está definido ainda, tá? Acredita-se que nos próximos 2 meses isso vai acontecer. Há especulações que pode até ser maior que os 26,5%, mas de momento a alíquota mais assertiva que está chegando, né, está num consenso aí, é em 26,5%. Então, nós vamos ficar entre uma das alíquotas mais altas, sim, do mundo, tá? Isso a gente já viu que não vai acontecer redução tributária. E aí é o que a gente traz aqui a atenção para o setor do agro, que também vai ser impactado com isso, tá? Então, o que é esse IVA, tá? Esse IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, ele envolve esses 4 impostos, tá? PIS, COFINS, aqui você vê, tá? PIS, COFINS, ICMS e ISS. Esses 2 primeiros, eles são federais, e hoje o setor do agro, a maioria, não paga isso aqui. Não tem essa incidência, tá? Não tem incidência de PIS e não tem incidência de COFINS. O que vai acontecer com a reforma tributária? Esses 2 impostos, eles viram esse nome aqui, ó, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e eles vão ser federais. E depois, em seguida, mais adiante, eu falo um pouquinho também para vocês um imposto seletivo, que não é bem focado no setor do agro, mas deixar você ciente o que é isso. E nós temos também o imposto estadual, que esse sim eu sei que vocês conhecem, que é o ICMS, e o ISS, que também não afeta vocês hoje, porque esse ISS ele é dos municípios e tem a ver com a prestação de serviço, hoje, né, atualmente, como se funciona no país. E esses 2 impostos aqui, ICMS e ISS, eles vão virar o IBS, Imposto de Bens e Serviços. E aí você pode estar perguntando, tá, mas então quer dizer que eu vou pagar isso agora? Em alguns casos, sim, tá? Então, eu vou mostrar mais à frente para vocês, inclusive, cálculos, então, calma aí o coração, mas eu quero trazer o cerne, né? A essência do que é a reforma tributária no nosso país. Eu estou bem voltada aqui para o setor do agro, tá? Não vou entrar em outros detalhes, mas trazer para vocês o que vai mudar um pouquinho no nosso cotidiano, porque isso vai ser bem significativo. Coisas que não mudam, tá? O Fundo Rural. Hoje, o Fundo Rural, quem tem aquele 1,5%, né, que é descontado lá do seu talão, né, do seu faturamento, ele vai permanecer, a não ser que exista aquelas estratégias tributárias que a gente fala em seguida aí para o produtor rural, né, que ele pode trocar isso pelo um outro benefício que existe na folha de pagamento, e com isso pode ter bastante economia, tá? Mas então o Fundo Rural, ele permanece, então a gente vai ter o CBS, vai ter o IBS, que então vira 2, mas na verdade é só a soma dos que existiam, tá? E nós também, o que não muda também, tá, com a reforma tributária? Quem é PJ, né? Quem é PJ na produção rural, que tem lá a sua contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica também permanece. Não vou entrar em grandes detalhes explicando aqui, porque quem é PJ já sabe o que é, mas a gente fica aberto para trocar ideias aí, quem tiver dúvida, tá bom? E o INSS da folha de pagamento também permanece, isso também não muda, que é aquilo até que eu falei para vocês, né? Dá para fazer uma estratégia tributária entre deixar de recolher fundo rural e recolher tudo pela folha de pagamento. Há um certo benefício bem interessante para quem fatura acima de 2,5 milhões. Claro que vai interferir quanto que é a sua folha de pagamento, mas isso é uma estratégia tributária que a gente aplica, tá? Para você pagar menos imposto de fundo rural. E também existe, e não vai deixar de existir, o nosso famoso imposto de renda da pessoa física. Então, o imposto de renda da pessoa física também permanece. Então, a reforma tributária, ela não atinge esses impostos aqui. Então, sobre a renda, ele não atinge. Ele atinge exatamente sobre os impostos federais, PIS e COFINS, que hoje não é conhecido por vocês, tá? Principalmente quem é da área de soja, quem é área de arroz, quem é área de boi, hortifruti, então, mesma coisa, nem sabe o que é isso aqui, nunca viu falar, porque isso que geralmente se fala dentro de empresas, tá? Pessoa jurídica, e agora vocês vão começar a ver, mas com esse nome aqui, tá? CBS,
E os estaduais, que vocês tinham conhecimento do ICMS, quando era geralmente para fora do estado, né, do Rio Grande do Sul, também vocês iam falar que tem ali um impacto geralmente de 12%. E esse ISS-QN, que também não fazia parte do mundo de vocês, mas agora ele vai estar tudo num único junto, que é o IBS. Esses dois impostos, que ainda vai ser criada essa alíquota, tá? Eles são definidos entre a União, né, então federais, vai ser pelo nosso poder aí, do Senado, tá? E esses aqui de baixo, que é um pouquinho mais desafiador e vai ter um prazo mais longo de ser criado eles, em seguida eu vou mostrar para vocês também a regra, ele vai ser criado entre os estados e os municípios, eles vão ter que entrar num consenso de qual alíquota chegar. Mas a regra, né, é que a soma dos dois não ultrapasse aqueles 26,5%, tá? Pelo menos é a estimativa que está se fazendo que a alíquota vai chegar. Está uma especulação muito forte que nos próximos 2 meses isso já vai acontecer, tá? Que já vai sair essa alíquota. A gente está aguardando aí para começar a fazer cálculo real. Até então a gente consegue fazer uns simulados, tá bom? Como que vai funcionar, então, o tempo de adaptação, tá? Ano que vem, 2026, vai ter praticamente o CBS e o IBS, mas em fase teste, tá? Isso representa em torno de 1%, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, mas é teste. Então, isso não vai impactar ainda, a princípio, custo nenhum, tá? Não vai impactar. 2027, o CBS, que daí, essa alíquota aqui, que já estão aí para ser anunciada para nós, ela começa a ser vigente, e continua ali o IBS, que tem a ver com o ICMS. Então, o teu ICMS, ele ainda não vai mudar, tá vendo aqui, ó? Tudo como está hoje, ainda na parte do ICMS, permanece, não vai mudar. Você vai vender para fora, vai ficar igual. Vai vender para São Paulo, vai ficar lá ainda aquelas mesmas regras. A partir de 2029, aí sim começa a ter o IBS a nos afetar, tá? E aí o CBS já está afetando aqui o setor do agro, tá? 2027 já começa a afetar. Você lembra? Eu vou voltar rapidinho para você lembrar. Quem que é o CBS? É o PIS e COFINS, que hoje você não tem, tá? Que ele vai se chamar CBS. Então, o CBS, ele começa a vigorar já em 2027. E aí, para o setor do agro, eu vou mostrar para vocês que o ano que vem vai ser um ano de bastante alinhamento com relação ao faturamento, porque o que está desenhado para 27, né, que você pode estar perguntando, mas por que eu já tenho que ficar preocupado com 2027, se faltam praticamente 1 ano e meio? É que o que você faturar em 2027 já vai ser regra para ser aplicado a reforma tributária em cima do setor do agro para quem fatura acima de 3,6 milhões, que eu vou explicar em seguidinha. Então, a regra do IBS, que é o que mais você conhece, que é o ICMS, ele vai ter um tempo ali de transição até ser extinto totalmente, tá? Então, quando sair a alíquota do IBS, que ela vai sair lá em seguidinha, mas vai começar a aplicar lá em 2029, ela só vai ser aplicado 10% da alíquota que for definida em 2029. E o ICMS, você vai pagar 90% do que acontece hoje. Então, você vê que a gente vai ter um desafio forte com relação à apuração desses impostos, tá? Mas isso tudo, por isso que vai ter que ter sistema, a gente vai ter que estar munido, assim, de bastante informatização, porque vai ser necessário, não tem mais como controlar isso, né, de forma, assim, manual. 2030, a gente começa a pagar 20% do IBS, da alíquota que for criada, e ainda permanece 80% do que o ICMS está andando. Por que foi startado dessa forma, tá? Porque existem muitos benefícios fiscais que, se fosse aplicado já de imediato, sofreria também um alto impacto. Então, por regra, se criou esse calendário para fazer a aplicabilidade disso, sendo que o CBS já começa a viger em 2027, tá? Então, esse aqui que envolve aqueles 2 tributos PIS e COFINS já começa e a gente vai mostrar para vocês sobre isso, tá? Então, 2033, né, a estimativa que 2033 aí não se tenha mais esses impostos paralelos, né, os antigos que existiam, que nem o ICMS e o ISS, e se torne só
esse IVA, que é o CBS e o IBS. Os nomes são muito parecidos, mas é o IVA, tá? Imposto de Valor Agregado, e o ICMS deixa de existir por completo, tá? Alguma perguntinha, se vocês querem aqui, né, dar uma respirada e perguntar, a gente fica disponível aqui para poder seguir com vocês, tá bom? Vai me sinalizando também, tá, Vanessa? Bom, o imposto seletivo, só trazer essa informação para vocês, ela em especial agora não afeta nada, mas é para título de informação, tá? O imposto seletivo, ele vai ser criado também com o foco de desestimular alguns produtos que são hoje prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, cigarros, bebidas alcoólicas, combustíveis, vai ser um imposto que vai ser criado, a alíquota vai ser bem alta, porque a intenção do governo é realmente desestimular o consumo. Hoje já existe com relação ao IPI, tá? Mas mesmo assim, a gente sabe que tem um pessoal que consome e tá tudo certo, mas vai ser criado esse imposto, porque daí a intenção é que ele desestimule a utilização desses itens. E ali você pode ver, inclusive, né, se você olhar ali, combustíveis fósseis, armas, veículos poluentes, sim. O que é a ideia do governo, tá? A ideia é que, gradativamente, a gente vá deixando de ter recursos, né, da terra, naturais, a gente vai usando produtos que não afetam tanto o nosso meio ambiente. Então, por exemplo, tá, o IPVA, ele vai ter redução de base, né, redução de alíquota do IPVA para aqueles veículos que são hoje movidos a energia, por exemplo. Então, isso a gente vai ver que vai acontecer, tá? E uma coisa que acontece com o IPVA também é que quem tem o seu jatinho, o seu aviãozinho, o seu iate, a sua lancha, tá? Ela vai começar a ser taxada. Então, hoje não há essa taxação e vai começar a ser taxado, tá? Então, é uma das coisas que entra aí no IPVA. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, voltando aqui, pode estar na dúvida, né? Não sei se surgiu isso na mente de vocês, tá? Mas quer dizer, então, que se eu vender o meu produto do agro para outro estado, e agora eu vou poder escolher o estado, porque ali, né, com a nova reforma tributária, é no destino. A questão da incidência do IBS, que seria o nosso ICMS hoje, para você entender, tá? Há um estudo, e ainda tem coisas que estão ainda para sair, várias leis complementares que vão alinhar isso, tá? Que realmente não é para importar. Você pode vender para o Rio de Janeiro, pode vender para São Paulo, pode vender para o Ceará, e a princípio não deveria ter diferença de IBS. Isso está em discussão, isso está para sair um alinhamento ainda para que isso aconteça, tá? De momento ainda está precisando desses pontos, mas a ideia é que agora vai ser cobrado no destino, tá? Então, o IBS vai ser cobrado no destino, e como eu falei para vocês, esse imposto, que hoje para vocês é conhecido como se fosse o ICMS, ele vai ser definido por estado e município. Então, você vê, cada estado com seus municípios vai ter que entrar num denominador comum de quanto vai ser esse imposto. E aí, para não haver a guerra, né, entre estados aí, vai sair leis complementares que alinhem isso, tá? Hoje nós já temos tipo um diferencial de alíquota mais conhecido aqui nos comércios, mas isso vai existir também para o nosso setor, tá? Então, o IVA vai ter essas mudanças, tá? Nós vamos ter a mudança também a título de conhecimento de vocês, até para, de repente, ter uma oportunidade de fazer alguma estratégia tributária, tá? O imposto de transmissão causa-mortes, que é aquele, né, quando faz o inventário, ele vai ter uma carga tributária muito diferenciada, tá? Isso também tá para sair leis complementares identificando isso, mas já tá, já vários estudiosos e pessoal da economia que falam que vai ser uma alta taxa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a taxação, né, sobre os como é que se diz, os bens, né? Quando, né, uma pessoa falece e ali ficam os seus bens, que é o inventário. Então, sobre esses bens, o governo já está de olho para ter uma fatia maior, tá? Então, uma das estratégias que a gente não vai explicar toda ela aqui, mas deixar alinhado para vocês, existe as possibilidades das holds, tá? As holds familiares, e ali a possibilidade de doação de cotas, ao qual vai trazer um impacto bem inferior da tributação
para um inventário que vai proporcionar uma redução aí de custo para que a pessoa não gaste aí no momento do inventário. Então, isso é bem importante, vou deixar alinhado para que você entenda que isso há uma oportunidade, né? Já existe hoje em dia, tá, para fazer a hold e vai ser muito mais interessante fazer ela agora, principalmente antes da reforma tributária, por conta disso, vai ser taxado. Outra coisa que vai aumentar vai ser o IPTU e o IPVA, que nem a gente falou. Então, aqui só a título de conhecimento de vocês para ver oportunidades, tá? Como que vai funcionar? Eu gosto de trazer cálculos, tá? Porque eu acho que fica mais claro para quando a gente fala para empreendedores. Eu trouxe um exemplo aqui de um produtor rural que ele cobra pelo algodão, tá? Então, por exemplo, R$40. O custo dele, né? Ele colheu lá e está vendendo esse produto, R$40. Como que vai funcionar esse novo imposto, tá? Aqui o exemplo está com 25%, tá? Por isso que deu R$10 ali, mas é só a título de exemplo para vocês entenderem. Então, digamos que o IVA desse produto, então, né, que é o resumo daqueles dois lá do IBS e do CBS, que o resumo vai ser esse apelido, vai ser o IVA, ele deu R$10. Como que vai sair a nota, tá, desse produtor rural que plantou algodão e vai vender para tecelagem? Ela vai tirar uma nota fiscal e as notas já estão tendo alterações na sua forma, tá? Nos seus XML, para acontecer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele vai vender a R$40 para tecelagem, só que na nota vai ter acrescentado ali, ó, IVA, R$10. E aí, o boleto para essa tecelagem, que é a etapa 2, ela vai ir com R$50. Aí você pode estar me perguntando, tá, então quer dizer, é verdade que eu vou ficar com o imposto e eu vou recolher? Não. Como que vai funcionar, tá? Vai na nota essa informação, então o governo recebe essa informação, por isso que vai ser através da nota, e por isso que vocês viram, né, os produtores rurais já estão obrigados, até o final do ano de 2025, a terem todos notas fiscais. Até os pequenininhos para 2026 vai acabar, ele vai ter que fazer nota fiscal, justamente para cumprir toda essa regra. Então, quando ele faz a nota, que já está adaptada para sair exatamente separado, o imposto separadinho, que nem está aqui no desenho, o governo, quando, né, a tecelagem paga esse produtor rural do algodão, automaticamente ele já fica com esses R$10 para ele. É como se existisse, tá, uma conta corrente para cada contribuinte, para cada fase dessas, tá? Tem um nome específico para isso, tá? Split payment. Não vou entrar também em detalhes, mas é só para deixar vocês conscientes de como vai acontecer esse recolhimento. Então, não é o produtor rural que vai recolher os R$10. Ele vai emitir um boleto de R$10, mas ele só vai receber R$40, que é o produto dele, tá? E por isso que aqui também vai acabar a questão, não acontece antes, tanto no nosso ramo, mas em outros acontece, que é o cálculo por dentro do imposto, tá? Porque antes a gente recebia, fazia todo o cálculo, e um tempo depois nós devolvia para o governo. E o governo, com isso, levava muito tempo para receber. Então, com isso, o governo vai receber também em tempo real. Quando a tecelagem pagar o produtor, ela já vai estar recebendo os R$10. Segue comigo agora aqui na cadeia, para você entender. Então, você entendeu, né? O produtor rural, ele não vai receber R$50. Ele emitiu uma nota que mostra que é R$50, emitiu um boleto lá de R$50, mas ele vai receber os seus 40 e os 10 já ficou para o governo, tá? Na etapa 2, a tecelagem, ela comprou esse algodão e agora ela está produzindo um tecido. E o preço dela, ok, meu tecido vai custar R$68. Na mesma linha de pensamento, tá? 25% desse imposto, isso vai custar R$17. O que acontece nesse momento? Mesma situação, a tecelagem vai vender para a fábrica, que é a etapa 3, e aí como é que fica a nota dela? Os R$68 do produto ali separadinho, tá vendo? O IVA separadinho, os R$17, e aí a fábrica, quando pagar o boleto dela para tecelagem, ela vai pagar R$85. E aqueles R$17 ali já foi para o governo. Aí você pode estar perguntando já, né? Nossa, mas aí o que a tecelagem pagou então? A tecelagem, ela vai pagar somente a diferença dela, tá? Que é os 17, que agora
está indo para a etapa seguinte. Você viu quem que pagou os 17, né? Não foi a tecelagem, foi a fábrica. E os 10 dela, que ela que pagou anterior. Então, 17 menos 10, ela vai pagar 7, né? Digamos que aqui se insere, né? Isso aqui vai ser é ciclo, tá? Você imagina, é uma conta corrente entrando e saindo, e aí vai ter as apurações no final do mês, que é o contador que se vire com isso, tá? Aí é com a gente. Mas é nessa linha que vai acontecer. Seguindo um pouquinho mais para frente. A fábrica de roupa, então, ela transforma isso numa camisa. E agora ela bota o preço dela. Ok, R$104. Lembrando que aqui, tá, a fábrica, ela vai colocar o valor dela com os custos operacionais, tá? Ela não vai estar colocando mais o impacto do imposto em cima, você está percebendo isso, né? Então, essa camisa, ela vai ser vendida a R$104, e aí vai ter o seu imposto lá. 25% também, tá? Sempre usando a mesma aqui para não ficar diferente para você o entendimento. Então, ela vai pagar, ela vai botar na nota que é a loja que compra a camisa pagar os R$130 e os R$26, que é o do IVA, né? Que é o imposto ali. Então, ela já tinha pago 17 para tecelagem, menos os 26, essa fábrica só vai pagar 9. E assim sucessivamente, tá? Depois você vai ver que a loja de camisa também compra dessa loja de fábrica, que é a etapa 4, acontece a mesma situação. E aí, o IVA final aqui, que é o consumidor final, ele vai pagar por essa camisa, e aqui é onde é o detalhe para explicar a vocês, tá? Quando o consumidor final paga por essa camisa 152 nesse exemplo, aliás, R$190 nesse exemplo, tá vendo aqui, ó? Opa. R$190, né? O consumidor final foi lá na loja, né? Na loja e foi comprar sua camisa e pagou R$190. Quem que pagou praticamente todo o imposto da cadeia, tá? Foi praticamente o consumidor final, por assim dizer. Aqui tá as provas dos 9, tá? R$190 vezes os 25%, ele dá exatamente os R$38. Então, se a gente somar os 10 da primeira cadeia, mais os 17, mais os R$7 da segunda, que é só a diferença, lembra? Mais só da diferença da segunda etapa, que é a etapa 3, e só os R$12, que é da etapa 4, ele vai pagar, né? Ele está embutido ali no preço, os R$38. Então, esse consumidor final, ele vai enxergar que a camisa dele não custou 190, custou R$152, mas teve um imposto de R$38, e aí ele está pagando R$190. Nessa hora, o consumidor final, né? A gente pensando nesse circuito todo, ele vai ver quanto que, de fato, o imposto impactou naquele produto que ele comprou. E aí, aqui, não vou me estender muito mais com relação a isso, para não ficar tão polêmico o assunto, né? Mas você entende que, então, somente quando você paga o teu boleto é que praticamente você vai ter o crédito daquele produto. E assim vai ser de cadeia em cadeia sucessivamente, tá? Eu quis trazer uma cadeia completa para você entender onde é que ela inicia e como ela termina, e entender o impacto aqui do imposto, tá? Se tiver alguma perguntinha, tá? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu vou disponibilizar o material também, vou disponibilizar a aula gravada aqui, então você pode rever e a gente pode ter reuniões individuais para facilitar, tá bom? Lembrando aqui, tá? Já está na reforma tributária esse detalhe aqui da receita bruta anual, tá? E por isso que eu falei para vocês que nós temos que ter um olhar bem especial para o 2026 do setor do agro. O produtor rural, pessoa física ou jurídica, tá? Porque o jurídica já é contribuinte, mas a física em especial. Ele vai, se ele tiver a receita bruta anual em 2026 até 3.600.000, e é o faturamento bruto, não importa se você recebeu ou não, tá? É o faturamento bruto. Você não será contribuinte do IBS, tá? E do CBS. Aí eu vou explicar para vocês mais à frente o que quer dizer isso. Quer dizer que você não vai receber crédito. E para quem você vender, você vai dar um tal de crédito presumido. Tá aqui o nomezinho, tá? Crédito presumido, que também não está definido as alíquotas, tá? Então, se você vender para uma indústria, por exemplo, você não dá um crédito total, né? Vamos pensar que seria os 26,5%. Você não vai dar o crédito total, você vai dar só uma partezinha que também está para sair uma lei complementar para alinhar essa questão do crédito presumido, que essas pessoas que não serão contribuintes,
não vão poder dar para a indústria, tá? Mas vai ter um crédito menor para eles. Aqui é um dos pontos. Agora, quem faturar acima dos 3,6 milhões, você não vai ter opção, tá? Você vai ser obrigatoriamente contribuinte do IBS e do CBS, desde o início do ano, tá? Então, no momento que você já faturou em 2026, a exemplo ano que vem, né? Se você faturar esses 3,6 milhões, quando chegar em 2027, por isso que eu chamo já atenção, e a gente está trabalhando bastante nisso, você já vai ter que entender essas regras aqui, porque você não vai ter escolha. Você já vai ser contribuinte do IBS e do CBS. Então, você já vai estar, né, na tributação do IVA, que é o resumo, né, desses dois impostos, tá? Então, aqui você vai ser como se uma empresa fosse hoje em dia, tá? Vocês não têm muito esse nosso mundo pro lado de cá, né? Porque geralmente o produtor rural não vê essa nossa realidade, mas a gente já conhece isso aqui. Então, você vai ter crédito, que nem eu estava mostrando ali. Crédito da cadeia anterior e débito de quando você vende. Então, você pensa assim, vou comprar insumo agropecuário, vou ter crédito? Vai. Vou contratar o contador, vai ter crédito? Vai. Vou arrumar uma cerca e aí vou comprar os materiais para essa cerca, vai ter crédito? Vai. Claro que depende de quem você compra também, tá? Então, vai seguir nessas questões. E por isso que é importante fazer essas análises com antecedência, para você ver e pontuar a questão dos teus fornecedores, tá? Aqui é um resuminho do que a gente falou, tá? Então, quem tiver até 3,6 milhões vai ser isento, né, ali, ele só opta se quiser pelo IBS e o CBS, tá? E aí, gente, se você perguntar assim para mim, mas vale a pena ou não? Eu não sei te dizer hoje ainda, né? Quem eu tenho documentação aqui comigo, eu já consigo saber esse impacto. Mas como eu não te conheço, né, daqueles que a gente não conhece, eu não sei o impacto ainda. Daqui a pouco é interessante, sim, mesmo que você seja 3,6 milhões, você fazer a opção voluntária, tá? E aqui a gente faz um paralelo entre jurídica. Eu não vou salientar muito para a jurídica, porque a maioria das pessoas que estão aqui, elas são físicas. Então, a gente não vai trazer muito a questão da jurídica, mas eu fiz um paralelo, tá? Se você, então, tiver acima dos 3,6 milhões em 2026, você não tem escolha, já vai ter que ser automático a opção aí do IBS e do CBS, tá? Na pessoa física, hoje, quando você não tiver acima dos 3,6 milhões e você não quiser essa opção voluntária, você não vai ter direito aí aos créditos, tá? Então, não tem aproveitamento de crédito. Mas se você for acima, você vai poder sim apropriar os créditos. A tributação do imposto de renda da pessoa física é que nem eu falei para vocês, tá? Isso não vai mudar. Então, hoje, na pessoa física, ela pode chegar a 27,5%, tem alguns benefícios fiscais lá dentro do imposto de renda, né? Então, se você não tiver em torno de 20% aí de gastos, né? 80% dos gastos, aí você pode aproveitar um benefício que existe lá dentro do imposto de renda, que fica em torno de 5,5% hoje o imposto de renda. Tá? Isso não muda. Tá? Então, não muda. Aqui também traz um paralelo, tá? Com relação hoje à pessoa física, tá? Hoje, a maioria dos produtores rurais, eles não têm contabilidade, eles não têm controle, não tem nada. E vai ser necessário um compliance, né? Mais alinhado com relação a isso. Até para responder a seguinte pergunta, né? Eu vou ter benefício ou não vou ter benefício se eu for inferior a 3,6 milhões. E qual é o impacto dessa nova reforma se eu faturar acima de 3,6 milhões? Então, somente com sistema e organização a gente vai conseguir prever isso, tá? E aí também falando um pouquinho de novo ali da hold, né? Que quando a gente está falando de pessoa física, o inventário fica muito mais complexo, você não tem grandes benefícios e consome muito do patrimônio. E quando você faz uma hold, que vira ela jurídica para questões de patrimônio de terras, isso tem alguns benefícios bem interessantes, tá? Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a gente faz uma reunião exclusiva para isso, tá bom? Aqui começa agora a você entender alguns dos impactos que está desenhado na reforma, tá? Eu não sei se está muito pequenininho para você aí, mas eu vou ler. Eu trouxe um único exemplo só para você ver que aqui a maioria usa, tá?
As tuas notas hoje, elas vêm com fertilizantes, adubo, exatamente nessas classificações que estão aqui, tá? Aí tem um número aqui de NCM, que a gente chama de a certidão de nascimento do produto, tá? Quando a tua nota, e a maioria das notas dos produtores vem com, todo mundo usa, né, fertilizante, adubo, tem esse NCM que já está definido da reforma, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o que já está dentro da reforma. O que está dizendo sobre esse produto hoje, tá? A Exemplos Fertilizantes, ele está dizendo a redução da alíquota do IBS, do CBS, de 60%. E aí eu vou te trazer você agora para esse seguinte cálculo. Bom, hoje, qual é o nosso ICMS? Hoje, o nosso ICMS, ele é 4%, tá? O PIS e COFINS é 0, e o total, então, que impacta quando você compra esse fertilizante, já está embutido no teu preço. Está esses 4% embutido lá. Quando você for na reforma tributária, e claro, né, quando vier a funcionar o IBS, tá, gente? É um pouquinho mais à frente. Mas o impacto vai ser o seguinte: se o IBS e o CBS alcançar esses 26,5%, e a reforma já está dizendo que esse produto vai ter 60% de redução, o que está dizendo isso para nós? Que esse produto, ele vai ser taxado a 40% dos 26,5%, porque quando a gente fala redução de 60%, o que tributa é 40% do imposto, tá? Então, resumidamente falando, ele vai custar 10,6%, e hoje é 4%. Então, só aqui nós já temos o impacto, tá? E como eu falei para vocês no início, né, o agro é muito forte, eu acredito que vai surgir algumas situações para corrigir algumas coisas tipo essa, tá? Para que não haja um impacto tão forte assim no setor. E aí, mais à frente, eu vou mostrar para vocês mais alguns cálculos, tá? Mas hoje, de momento, já tem isso aqui definido dentro da reforma e a gente já vê o impacto forte, tá? O que vai acontecer também, tá? Produtor que envia para a indústria e produtor que envia para a cooperativa, tá? Nós temos alguns viés aqui diferentes e é preciso, claro, também fazer alguns cálculos, porque, pô, quanto que a indústria te compra, né, esse produto e quanto que você mandando para a cooperativa, quanto que custa, enfim, aí tem que envolver outros custos também, mas olhando para a legislação. Quando você vender o arroz teu, e é o arroz que é o da cesta básica, tá? Por que eu fiz questão de botar aqui cesta básica? Porque o arroz já está definido lá na cesta básica, mas, como é que eu vou te dizer? O arroz da cesta básica, que já está com alíquota 0, ele não é o mesmo código do NCM, que é o qual você faz a venda, tá? Você faz a venda com código que diz arroz com casca. E o arroz que está na cesta básica é um outro código de NCM, que é essa certidão de nascimento que a gente fala do produto, que é o arroz já para consumo, tá? Então, por isso que tem diferença. Então, quando você vender um arroz para a indústria e você tiver, né, nessa condição acima dos 3,6 milhões de faturamento ano, você vai ter que já ser contribuinte do CBS e do IBS. Então, produtos hortícolas, soja, bois, e produtor para a cooperativa vai ter um tratamento diferenciado, tá? Mas aí tem que fazer cálculo, porque tem que ver qual é a diferença de que estão pagando pelo teu produto também. Então, vai ser bem importante essa tua análise, tá? Então, trazendo só um resumo para você, lembrando, não quer dizer que você vai pagar aqui, tá? Porque tem a ver com os teus créditos. Então, você vai fazer a incidência para a indústria, que vai pagar, lembra? Esse teu imposto, mas de quem você comprou, você vai ter que pagar para a cadeia de baixo, o IBS e CBS sobre esses produtos, tá? Aqui eu queria trazer uma informação para vocês, que é aquilo que eu comentei, tá? Dentro da seção 9, do artigo 137, então, da reforma tributária, está dizendo isso que eu falei para vocês há pouco. Lembra ali do arroz que eu falei para vocês que é diferente da cesta básica? Está escrito isso lá na reforma tributária, ó. Ficam reduzidas a 60% as alíquotas do IBS e do CBS incidentes sobre o fornecimento de produtos agropecuários, agrícola, pesqueiro, florestais, enfim. É o arroz, é a soja, é isso aqui que está escrito. Então, quer dizer que você não vai ter alíquota 0. Você vai ser taxado se você tiver nessa condição de faturamento acima de 3,6 milhões, tá? E aí eu trouxe aqui os produtos com alíquota 0, tá? Que é os da cesta básica, que está lá, ó, o arroz, o leite, a carne, o pão, mas olha os códigos ali, tá vendo os códigos aqui em cima? Deixa eu mostrar para você aqui, ó.
Aqui tá os códigos. Esses códigos que definem. E esse código aqui não é o que você usa para fazer a venda. Porque o código que você usa é outro, porque é o arroz em casca. Eu vou mostrar em seguida agora para vocês. Mas só para explicando como é que funciona, tá? Então, nesse exemplo que está aí na tela para você, ó, você pode ver, né? O arroz, a soja, você vai vender para a indústria. Aqui eu já trouxe como se fosse a alíquota reduzida para você, tá? Então, considerando os 26,5, você com 60% de redução, você vai ter uma alíquota em torno de 10,6%. Se você vender 4 milhões de faturamento ano, tu vai ter um débito de 10,6%. Então, toda a tua notinha vai sair com esse imposto, que a indústria vai pagar, lembra? E quando você comprar, tá aqui embaixo, ó, você vai pagar um imposto para o fornecedor, para o insumo que você comprou. Então, quando você compra o insumo, você vai ter o crédito, tá vendo? E quando você vende, a indústria que pagou os 424. Nesse exemplo, então, a gente vê que hoje você não tem nada dessa realidade, né? Você não tem esse impacto, você vendeu 4 milhões, comprou 3.200, fiz uma continha de padeiro aqui, tá, gente? Aqui eu botei compra de aquisições, considerei até 80% ali da venda, como se sobrasse só 20% no teu bolso, mas de uma forma, né, só de simulação aqui, né, não é que seja a realidade. Mas nessas aquisições, lembra que vai estar tudo que é crédito, tá? Então, você pagou o contador, tá o crédito aqui, você fez uma cerca, não só com aquele foco que a gente tem hoje. Ah, eu comprei o molhão da cerca, vou deduzir do imposto de renda. A gente não está falando de imposto de renda aqui, o imposto de renda continua deduzindo. Estou falando só do IVA, que é o imposto de valor agregado. Então, você vai ter o crédito. Então, se todas essas suas compras alcançar 3 milhões e 200 nesse exemplo, você vai ter pago para a cadeia anterior, porque quando você pagar o teu boleto lá para a ureia que você comprou, né, um exemplo, você vai estar pagando este imposto lá, e aí vai ser a compensação, tá? Tudo que você vendeu, menos o que você comprou, você vai ter que pagar 84.200, né? Digamos que seja aqui um período apurado, né, fechado. Então, se você vendeu 4 milhões, comprou 3 milhões e 200, ou gastou, né, com coisas que você precisa, e por isso que é muito importante, né, você não pode não permitir de ter coisas sem nota, porque senão você vai ter um impacto neste imposto aqui, tá? Então, é muito importante você prestar essa atenção. Então, tudo que você vendeu, menos tudo que você comprou, hoje te deixaria 800 mil no bolso, tá? Hoje. Lá na frente, vai haver o impacto desse imposto no produtor rural e ele vai ter que pagar, então, 84.200, né? Vai fazer a apuração ali e vai ter que pagar a diferença ainda, porque ele teve menos crédito do que a saída dele, tá vendo? Então, é mais ou menos nesse segmento, tá? Você viu aqui que vai afetar também o teu financeiro, tá? Só que pensando nisso, o que acontece, tá? A reforma tributária, ela previu um detalhe. Ela previu que como você compra o insumo e você não tem o dinheiro ainda, e você vai plantar para depois vender, o que a reforma pensou com relação a isso, tá? Ela permitiu um diferimento. Quer dizer o que isso? Quando você está comprando o adubo, você não vai pagar neste momento o imposto. Lembra daquele desenho que eu fiz lá, que quando você está comprando, você está pagando o imposto junto lá na notinha? É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com a gente aqui. Só que para o produtor rural, ele não vai pagar na hora que ele compra o insumo. Ele vai ter essa janela. Comprei o adubo, comprei ali a semente, comprei, né, outras coisas que precisa para produzir. Então, você não vai pagar aquele imposto ali junto, vai esperar vender. E quando você vender, é que vai surgir esse camarada aqui para você pagar. É nessa linha de raciocínio, tá? Então, o produtor rural ele só não vai ser tão mais impactado porque a gente vai ter essa janela. Você vai estar comprando, você vai pagar de momento só os insumos, vai ficar lá, né, quietinho esse imposto, você não vai pagar ainda no boleto, mas quando você vender, aí vai acontecer o fato já gerador para que isso aconteça, como é que se diz? O encerramento desse diferimento, tá? Então, nesse desenho.
Aqui em cima eu botei para vocês, tá? Só para mostrando, tá? Na reforma tributária, quando a gente vende o arroz em casca, na tua nota, você, claro, nem observa isso, porque quem tem a nossa tecnologia aqui, você percebe que isso já está automatizado lá, né? A gente deixa parametrizado e já sai certinho. Mas hoje o arroz em casca, ele sai com esse código. E olha só, muda pequenas coisas, tá? Então, quando você vende arroz em casca, ele sai com 1.006, 10,92. Olha aqui o 10, ó. E quando está definido que o arroz lá da cesta básica vai ser vendida com alíquota zero, que não vai ter nada para o consumidor final, ele vai estar aqui, ó, ele muda, tá vendo? É só o 10, 6, 20, 30 e 30, 40, que substitui esse carinha do meio aqui, ó. Esses aqui estão com alíquota zero, e não nós. Por quê? Porque nós estamos nessa nova proposta do governo. Tem um nome que a gente chama isso, que se chama não cumulatividade, tá? E é isso, é o balanceamento, mas a gente está vendo, sim, que vai impactar o setor do agro. Tem vários economistas já, né, tratando sobre esses sindicatos rurais, falando sobre isso, estudiosos também da área, né, o Senar e tudo mais, estão vendo o impacto sobre isso, porque realmente é uma realidade que nós não tínhamos, e vai começar a ter. E aí vai importar de quem você compra, tá? Então, a exemplo, hoje você também tem sabe aquela experiência de não, vou pegar o serviço do seu Joãozinho, que o seu Joãozinho me dá um desconto, mas talvez não lhe dê nota ou te dê um recibo. Nesse exemplo aqui, você vai ser impactado, tá? Muito cuidado com isso, tá? Aqui, o hortifruti é a mesma coisa, tá? O hortifruti também, alíquota zero, e aí a gente traz a intenção, e isso tá sendo bem polêmico, tá? Porque esse exemplo que eu trouxe, e a gente tem clientes que estão fazendo isso, vende direto ali o hortifruti para a pessoa física, tá? Então, ele, nesse cenário, ele vai ter aqueles créditos lá, ó, que ele vai ter que pagar lá para o seu fornecedor, né? Que é o imposto. E aí tá polêmico, pô, aproveita ou não aproveita, eu que vou ter que assumir isso, vai ficar um custo para o hortifruti. A princípio, o que está definido na lei, tá? Nesse caso aqui, sim, mas acreditamos que isso também vai haver alguma modificação, ou se não houver, vai ter que ser colocado no custo, né, do produto ali para o consumidor final. Então, quando a gente vê, alíquota zero, né, para o consumidor final, vai estar pagando do mesmo jeito, né? A gente vê que o impacto vai ser forte, tá? Aqui eu trouxe um exemplo também de bovinos, tá? Que vendendo para o frigorífico, a mesma coisa, tá? O mesmo impacto, eu trouxe os mesmos números para não diferenciar tanto, porque a lógica é a mesma. Então, no momento que se encerrou a cadeia produtiva, já vai acontecer essa situação aqui, tá? Tem uns casos especiais, que nem eu falei lá para vocês, né? Vendeu lá para a cooperativa, né? A cooperativa vai ter casos especiais, porque daí esse crédito que a gente vê aqui, ó, da tua compra, tá? Há uma possibilidade de passar para a cooperativa. Existe lá o artigo 272 da lei, que dá essa certa permissão, tá? Quem vende arroz, movimenta isso com cooperativas. Você não faz a emissão do IBS, do CBS, e toda a tua aquisição que você fez tem uma possibilidade de fazer o envio para balancear essa questão do impacto do imposto, tá? Mas é um estudo bem mais minucioso que tem que ser feito e tem que ter uma adaptação também da cooperativa, tá? No caso aqui do boi, que vende para a cooperativa, para o frigorífico, aliás, é a mesma coisa do que a gente viu lá, tá? Quando a gente faz a venda do boi vivo, ele tem esse código aqui, ó, 1.02. Então, está dizendo na lei que não tem benefício. Ele vai ser tributado igualmente. E quando o frigorífico, né, está vendendo a carne fresca, o código muda, é 2.01, e aí a alíquota fica zero. Mas já teve todo o impacto na cadeia anterior, tá? Porque o cara que está criando o boi e está vendendo para o frigorífico, ele vai ter essa realidade aqui, esse impacto aqui, tá? Aqui eu só trazendo de novo para vocês, tá? É só uma lembrança, a gente já está se encerrando, já está indo para o encerramento aqui da nossa apresentação, mas trazendo de novo o impacto, tá? Então, os anexos, nesse anexo 9, tá? Que ele traz a alíquota com redução de 60%, que são sementes, fertilizantes, adubos e tudo mais. Quem tiver na condição de contribuinte do IVA,
ou por espontânea vontade, né, livre de espontânea vontade, ou porque a lei obriga, que é aqueles acima de 3,6 milhões de faturamento ano, vão ter esse impacto na aquisição do produto, tá? Isso é o que está desenhado na reforma hoje. A gente gosta até de dar data, né? 31 de julho de 2025, porque pode ser que algumas coisas mudem, tá? Outra coisa importante aqui, ó, quem faz arrendamento, tá? Também vai trazer um certo impacto. Então, você que paga o arrendamento, de quem você arrenda, se ele for contribuinte desse imposto, você vai ter crédito. Se ele não for contribuinte, não vai ter crédito. E aí é uma coisa bem importante para aqueles que arrendam, tá? Então, aquela pessoa que tem a sua terra e arrenda, há uma grande oportunidade de alinhar os seus contratos até 31/12 agora deste ano, 2025, porque a lei está permitindo que quem fizer esses alinhamentos, olha como é importante a informação, gente, está bem informado, está permitindo que, se você for contribuinte desse imposto, você pode ter uma redução desse valor. Com a reforma tributária, os arrendamentos, então, eles estão previstos para aproximadamente um impacto, tá, de 7,95%, tá? Que é uma alíquota de 70%, né, redução de 70% do IBS e do CBS, que hoje os arrendamentos não têm, tá? Hoje o pessoal que arrenda, ele fica aqui em cima, ó, é só o imposto de renda lá, 27,5%, e vai iniciar ser taxado a 7,95%. Mas tem esse pulo do gato, tá? Que eu vou mostrar em seguida para vocês. Então, aquele produtor, né, aquele que arrenda terras, né, que ele recebe esse arrendamento, ou quem arrenda terras e fizer um alinhamento desse seu regime normal aí de CBS e IBS, ele vai poder ter uma alíquota de 3,65%, ó. Mas há algo muito específico na lei, que daí tem que ser conversado em especial para ver cada situação de quem arrenda a terra, para poder fazer modificações no seu contrato e ficar dentro desse ano, para garantir essa alíquota, tá? Senão, a pessoa que fizer o ano que vem, ou em 2027, seus contratos de arrendamento, vai ter um impacto de 7,95%, fora o imposto de renda que já tem. Então, é bem significativo. Tem um detalhe também, que o produtor, tá? O arrendador, aliás, quem arrenda a área, ele só não é contribuinte do IVA se a receita desse arrendamento, tá, ela for inferior a R$240 mil ano, e se ele tiver também menos de 3 imóveis, tá? Fora isso, ele já é considerado um contribuinte. Então, tá uma grande oportunidade de estar alinhando os contratos aí de arrendamentos, tá? Então, assim, ó, toda reforma tributária, tá? Ela tem os seus anexos, tá? Então, produtos destinados à alimentação humana, alíquota zero, anexo 1, aí voltado já para quem vende lá na ponta para o consumidor final, tá? A carne bovina, suína, caprina, de aves, mesma coisa, alíquota zero, anexo 1, vendido lá para o consumidor final. Então, quando vocês falar, né, de cesta básica, que a alíquota é zero, o meu produto vai ser alíquota zero. Não é bem assim, tá? É lá para a ponta. Nós vamos ser enquadrados em outra categoria, como se uma empresa que existe hoje fosse, tá? É que vocês não conhecem muito bem, né, esse mundo das empresas, né, que são de outra tributação. Mas é débito e crédito, você viu ali, tá? Compensa o que você comprou, você aproveita, mas quando você vende também, ali diminui, né? A alimentação humana, tá? Pão de forma, tem uma redução de 60%, os insumos agropecuários também, então, vão ser taxados com uma alíquota de 60%, né, da alíquota. Então, por isso que é muito importante a gente estar de olho quanto que vai ser essa alíquota, tá? Porque hoje já está desenhado isso na reforma, já diz quanto que vai ser a redução da alíquota, só nos falta a alíquota, tá? Mas muitas regras aqui, elas já vão estar valendo. Então, trazendo para vocês, né, primeiro, assim, a minha gratidão por todo mundo ter participado, a minha gratidão, assim, por vocês estarem escutando, isso é muito importante, vai impactar, assim, o setor do agro, tá? E daqui a pouco você vai ter que reestruturar a forma de onde você compra, a forma de para onde você vende, e por aí vai, né? Então, né, a frase aqui diz, né, o agro, ele não para, e quem quer crescer também não pode parar. Então, a gente pede assim, ó, fica ligado, porque as oportunidades, elas surgem para quem está pronto para agir. Então,
que diferença você vai fazer no teu negócio, entendeu? O que você pode fazer de diferente no teu negócio para que você não seja tão impactado? Então, essa é a diferença que a gente está trazendo para que você possa acompanhar e ter a Portal como parceira de você para poder te ajudar nas suas dúvidas, tá? Então, a ideia aqui é trazer um esclarecimento da reforma tributária para vocês não ficarem assim, o que vai acontecer no meu mundo do agro? Você ter um mínimo de noção. Se tudo que eu falei aqui você esqueceu, tá? Mas você ficar com esse seguinte segmento, eu sei que se eu faturar acima de 3,6 milhões, eu vou ter que ser mais organizado com documentação, eu vou ter que ver de quem eu compro, eu vou ter que olhar se essa pessoa, daqui a pouco, ela é do Simples ou não é do Simples, porque talvez não vai te dar crédito para a tua atividade. Então, se você só pegou essa informação, já está valendo, né? Porque daí a gente já tem que fazer os estudos, vocês viram que o faturamento vai ser espelhado no ano de 2026. Então, se 2026 você fazer 3,6 milhões de faturamento, 2027 você já não vai ter chance de querer ser outra coisa. Não tem outra coisa para o produtor rural que fatura acima de 3,6. A gente viu, né, que o impacto vai ser forte, então a gente torce que aconteça algumas mudanças ainda, e vai acontecer, e a gente vai manter, né, todos os nossos clientes aí monitorados para isso, para entender o impacto no seu negócio. Mas o propósito dessa nossa encontro foi deixar vocês conscientes do que vai ser a reforma que hoje, né, no dia 31/7 de 2025, está desenhado para o setor do agro. E vai ser naquela linha ali de pensamento, tá? Então, se ficou alguma dúvida, eu me coloco aqui à disposição, se você quiser perguntar. Se você, né, tiver com um pouquinho de vergonha, não tem problema, você pode fazer no segundo momento também, né, me chamando aí no particular, bem tranquilo. Mas eu queria deixar, então, vocês com esse conhecimento da reforma, sabendo da Portal Contábil, né? E a gente vê muita informação paralela aí em tudo que é canal, então é importante você ter a informação precisa e que não seja fake news, né? Porque você precisa saber, olhando o detalhe do cálculo, o quanto realmente vai impactar o teu negócio. Nada, gente, que isso não haja estratégia, tá? É óbvio que há estratégia tributária para fazer, assim como a gente já faz hoje. Mas você tem que, primeiramente, lembrar de um detalhe, e isso é o mais importante: organização, documento de tudo, para que você possa estar bem amparado, para a gente poder fazer as simulações e você ver o que a gente pode adaptar aí para você no teu planejamento. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Não? Todo mundo muito assustado? É muita informação, gente, a gente sabe, né? É muita informação, mas assim, ó, é importante você ter esse primeiro conhecimento. A gente vai fazer outras, tá? Então fica tranquilo, respira, só lembra desse detalhe, tá? Você tem que ficar ligado para ter organização. É um ponto fundamental agora. Organização de tudo para que ali na frente a gente possa ajudar vocês nesse planejamento tributário e para você não ter tanto impacto, então, ali na frente. Era isso, gente. Então, agradeço mais uma vez a participação. Aqueles que não conseguiram entrar, muitos foram me sinalizando, nossa, eu não consegui chegar ainda, ficou gravado, então a gente pode mandar na íntegra aí a palestra, tá? E aí, se você quiser encaminhar para alguém, um amigo também pode encaminhar e fica aí os nossos contatos. E me coloco à disposição para que vocês possam querer fazer, de repente, uma reunião em particular para ver sobre como que já está o teu negócio aí com base nisso, tá bom? Um abraço a todos, então, e uma ótima quinta-feira, o resto de semana. Um abraço, tchau, tchau.